Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje o tema é à volta de vinho e não é um tema qualquer. É supostamente onde tudo começa. Hoje vamos andar pela vinha, vamos falar de viticultura e o nosso convidado, Manuel Moreira, já conhecido de longa data, consultor de viticultura ou viticólogo, já vamos falar disso, professor de viticultura também. Manuel, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite, é um prazer. E queria começar mesmo por aqui. Como é que gostas de te apresentar? É um consultor de viticultura, um viticólogo? Quais são as diferenças? Que termos são estes? Assim, eu acho que entre os dois anda um bocadinho por aí, entre viticólogo e consultor de viticultura. Obviamente, viticólogo é um termo que não é tão usado e, portanto, acabo por não usar tantas vezes. E passa mais pelo consultor de viticultura, que de facto é o que descreve a minha atividade. Mas viticólogo é um termo que recentemente tem vindo a surgir, parece que dá um pouco a sensação, isto de quem vê de fora, dá um pouco a sensação que é algo novo, que é algo diferente, mas no fundo é um consultor ou sentes que há alguma Sim, diferença? o termo viticólogo, a primeira pessoa que eu ouvi falar em viticólogo, não sei se foi ele que cunhou o termo, mas pelo menos foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em viticólogo, foi o professor Rogério de Castro. Uhum. E já há alguns anos que eu ouço a falar em viticólogo. E, de facto, um viticólogo é uma pessoa, tal como o enólogo, é uma pessoa que sabe de vinho, faz vinho. Mas O neste caso sabe da viticólogo, poda. exatamente, sabe de vinha, sabe da poda, sabe tratar das vinhas. E, portanto, eu acho que é um termo abrangente para uma série de pessoas que não penso que seja um termo exclusivo só de alguns iluminados. Acho que é um termo abrangente para as pessoas que sabem e que trabalham com a vinha, tal como os enólogos também sabem e trabalham com o Portanto, vinho. isto corrige-me, por favor, se estou a dizer alguma coisa errada. É uma observação em sentido de pergunta. Portanto, um viticólogo, um consultor de viticultura como tu és, no fundo, é aqui um papel de apoio a um produtor de vinhos, da mesma forma que pode ter um enólogo consultor para o apoiar na enologia, tu és um consultor de viticultura para apoiar na viticultura. É isso? É exatamente isso, é exatamente isso. Ou Ou seja, seja, eu dou hoje apoio, em dia é comum os produtores terem um consultor de viticultura. é assim, já há muitos produtores com um consultor de viticultura. Na minha opinião, talvez devesse haver mais. Porque eu acho que a viticultura ainda é olhada um bocadinho como, eu não lhe quero chamar parente pobre, mas é olhada muitas vezes com pouco profissionalismo. Ou seja, a viticultura é tratada por pessoas que também sabem de vinha, sejam eles enólogos, sejam eles encarregados, que têm muita experiência, que trabalharam uma vida inteira na vinha, mas que não têm conhecimento técnico-científico, e não é deixada a essas pessoas que de facto se especializaram e que têm o tal conhecimento técnico-científico que lhes permite tratar da vinha de uma forma completamente diferente. Eu acho que a situação está a mudar. Neste momento, cada vez mais produtores têm aconselhamento técnico. E no passado houve um trabalho importante em Portugal, que era o trabalho das associações de viticultores, que tinham corpos técnicos que davam aconselhamento aos viticultores. Hoje em dia, as associações, ainda que restem alguns bons exemplos, mas muitas delas ou desapareceram ou estão anémicas, e, portanto, perdeu-se um bocado esse aconselhamento. Por outro lado, vai havendo cada vez mais produtores que contratam, de facto, os serviços de um consultor, ou seja, em vez de terem um técnico
a full time a tratar das vinhas, que no caso de empresas maiores isso faz sentido. Contratam um consultor que lhes permite ter a vinha bem cuidada, muitas vezes com um custo mais acessível, ou muitas vezes tendo mesmo corpos técnicos, que é o caso de algumas empresas com que eu trabalho, têm corpos técnicos na empresa, A e o tempo meu inteiro, papel... portanto, quem está no dia a dia Exato, na vinha, digamos assim. exatamente. E o meu papel é ajudar a aconselhar quais as melhores técnicas a implementar para se conseguirem os melhores objetivos possíveis. Uma das vantagens do meu trabalho também é trabalhar com muitas realidades distintas, quer em termos de regiões, quer em termos de objetivos de produção, quer em termos de dimensão das explorações, e, portanto, eu reúno uma série de experiências que depois são benéficas para cada produtor em si. E, portanto, eu acho que pelo menos é um trabalho que eu gosto muito e ainda bem que o posso fazer, e acho que é uma mais-valia para quem trabalha comigo e com outros consultores que existem. Já estás presente em várias regiões, não é? Estou. Eu trabalho com produtores no Alentejo, na Península de Setúbal, na região de Lisboa, região do Tejo, Douro e Vinhos Verdes. Metade das regiões portuguesas. Exato. Já são muitos quilómetros. 7 das 14. É de facto uma visão ampla, não é? Estás praticamente de norte a sul. Exatamente. Portanto, muitas castas, muitos solos, muitos climas, muitos Castas. desafios, com certeza. Sim, desafios diferentes, mas também desafios que são transversais. Ou seja, às vezes há muita tendência para os produtores e quem trabalha na vinha achar que a vinha dele é diferente das outras todas. Uhum. Que aquela região é diferente das outras todas. Estás a dizer que o terroir não tem influência? Não é isso, não é isso, não é isso, não tem nada a ver com isso. O terroir tem muita influência, mas há desafios que são transversais, ou seja, continuam a ser videiras que nós estamos a plantar e a tratar, portanto há desafios que são transversais, do Douro ao Alentejo e ao Algarve. Portanto, não... Ou seja, obviamente que há coisas que são próprias de cada região, Uhum. próprias de cada terroir, mas há desafios que são transversais, nem tudo é diferente e tem que ser tratado. Quais são assim os principais desafios da viticultura na atualidade? O que é que mais te preocupa? Na atualidade, acima de tudo, eu acho que além dos desafios conjunturais do mercado, que o setor está a passar uma fase complicada, como todos sabemos, mas há desafios mais de futuro que eu acho que têm que ser levados em conta com bastante, com bastante cuidado, nomeadamente a questão da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade é muito importante. E outro grande desafio que são as alterações climáticas. Uhum. De facto, estas duas vertentes acabam por ter que moldar muito daquilo que nós fazemos e têm que ser olhadas com olhos de ver e com profissionalismo e sem grandes dogmas à partida. E eu quando estou a falar em dogmas, estou a falar, por exemplo, na questão da sustentabilidade. Só para dar aqui 2 ou 3 exemplos, muitas vezes pensa-se na sustentabilidade, por exemplo, a questão da água, que quanto menos água se gastar, melhor. Obviamente que isso é verdade, para um determinado objetivo. Do ponto de Mas vista se eu... financeiro. Pronto, é que normalmente as pessoas esquecem-se que a sustentabilidade tem 3 pilares, não é? Que é o económico, o ambiental e o social. E pensam só no ambiental. E se não houver pilar económico, não há empresas, não há produção. E, portanto, obviamente que eu devo tentar reduzir ao máximo a quantidade de água que uso, e hoje em dia acho que já se faz algum trabalho nessa área,
Já a quantidade de empresas que existem no setor que já têm sondas de umidade do solo, que utilizam sistemas de imagens de satélite, etc., estações meteorológicas, para gerir ao melhor possível a rega, são Ou cada seja, vez para regar apenas e só quando é apenas e necessário só o e necessário. apenas e só na quantidade necessária. Exatamente. E agora, acharmos que a poupança pura e simples de água, que é um fator de sustentabilidade, eu vou-te dar aqui 2 exemplos. Eu, se tiver uma vinha que eu não rego e que me produz 4 ou 5 toneladas por hectare, por exemplo, no Alentejo, se eu lhe der alguma água, eu se calhar consigo que ela produza o dobro. Esse dobro que ela vai produzir, eu vou utilizar um dos fatores que é escasso, que é o solo, vou utilizar menos para uma mesma produção, e os fatores de produção, como tratamentos fitossanitários, fertilizações, etc., eu vou gastar os mesmos para produzir mais. Portanto, o que é Portanto, mais vamos sustentável? diminuírem muito os custos. Exatamente. Os custos e mesmo o impacto no ambiente. Obviamente, tu podes me dizer, mas se não tiveres água, não podes regar. Tudo bem, é um facto. Mas, se eu tiver água, se calhar vale a pena regar. Ou então, levando a um extremo, eu tenho um produtor com que trabalho, que o objetivo são vinhas de alta produtividade. E nós temos vinhas que foram plantadas há 3 anos, e em 3 anos nós temos vinhas que produziram cerca de 40 toneladas por hectare. Em 3 anos. Obviamente, foram 2 anos de produção, foi 1 ano de formação, 2 anos de produção, cada um dos anos com cerca de 20 toneladas por hectare. Obviamente, isto são valores quase estratosféricos. Estratosférico. Exatamente. Mas se eu pensar que eu, para produzir essas 40 toneladas por hectare, numa vinha, e eu, para produzir isto, gastei cerca de 3.000 metros cúbicos de água por hectare por ano, ou seja, 9.000 metros cúbicos de água ao todo. Se eu pensar que eu, para atingir essas produções numa vinha normal, levo 6, 7 anos a gastar 1.500 metros cúbicos por hectare, eu vou ver que levo para produzir os mesmos 9.000 metros cúbicos por hectare. Qual é que é a Foi mais diferença? concentrado. Foi mais concentrado. Eu fiz muito menos tratamentos para essas 40 toneladas por hectare de uva. Gastei menos adubos, fiz menos passagens de trator, tive menos emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, depois outra coisa que pode ser discutida é a qualidade dessas uvas, o destino dessas uvas, isso são outros 500. Mas, em termos de sustentabilidade, em termos de eficiência do uso de água, a eficiência do uso de água foi a mesma, porque eu gastei a mesma quantidade de água para produzir a mesma quantidade de uva, mas tive maior eficiência noutros fatores. Portanto, a questão será o que é mais sustentável. Obviamente, pode haver a questão, nós podemos fazer isso porque temos água. Se não houver água, não há hipótese de se fazer uma coisa deste género. Mas a sustentabilidade tem que ser abordada de uma forma holística e olhar para todos os fatores da produção. Outro dos exemplos é, por exemplo, o biológico. O biológico é olhado muitas vezes como um sistema de produção muito sustentável. Não é a minha opinião. O que é que acontece? O biológico é um sistema em que, em termos fitossanitários, está bastante limitado. É um sistema que tem que se fazer mais tratamentos. Temos menos disponibilidade de produtos, são produtos teoricamente menos agressivos para o ambiente, mas temos que fazer mais tratamentos, mais passagens de trator. A generalidade dos estudos que existem alguns meta-estudos com centenas e centenas de casos de estudo, e que são unânimes em dizer que o modo de produção biológico tem mais emissões de gases com efeito de estufa que o modo convencional, bem feito, produção integrada. O que acontece? Eles têm mais emissões de gases com efeito de estufa por hectare. Tendencialmente, o modo de produção biológico produz menos que a produção integrada. Portanto, por quilo de uva, essas emissões de gases com efeito de estufa são ainda maiores. Posso dar outros exemplos? Por exemplo, na luta contra a... Em duas faces, não é? Como?
todas as moedas têm duas faces. Tem duas faces, é isso. E Tendemos a nós olhar temos que para um olhar lado, para ele. mas há sempre o outro lado da moeda que tem que ser É também isso, é analisado. isso, é isso. E quando nos apresentam o mundo sem cinzentos, só com pretos e brancos, a realidade fica distorcida. Obviamente que eu não estou a dizer com isto que não haja coisas no biológico que são boas. E eu, por exemplo, há coisas que Como se também há usam, coisas no convencional mal feitas como é óbvio, e como é óbvio, vice-versa. e vice-versa. Agora, se nós trabalharmos de uma forma, tentar pegar no melhor de cada um dos modos de produção e trabalharmos de uma forma sustentável, eu acho que aí conseguimos efetivamente atingir a sustentabilidade que tanto ambicionamos. E sei lá, ia falar, por exemplo, nas castas resistentes. Há algum tabu com as castas resistentes. As castas resistentes são híbridos entre vitis vinífera com outras vitis que têm resistências a mildios ou oídios, nomeadamente as espécies americanas. O que acontece? Há muitos anos foram feitos os híbridos produtores diretos, em que nós pegávamos uma vitis vinífera, cruzávamos com uma vitis americana, tínhamos um descendente e esse descendente era usado para a produção de uva. Ainda temos muito o morangueiro, que é a Isabela, que existe muito pelo nosso país, ou o jaquê na Madeira, são híbridos produtores diretos, que têm pouca qualidade em termos de produção de vinho. O que acontece? Hoje em dia, aquilo que se faz, e já se faz desde há muitos anos, é cruza-se uma vitis vinífera com uma americana, vê-se da descendência dessas quais é que têm resistência, cruzam-se os que têm resistência novamente com vitis vinífera, vêem-se quais é que têm resistência, cruzam-se novamente com vitis vinífera e gradualmente nós vamos eliminando o, digamos, sangue da vitis americana, vamos mantendo só o gene da resistência. Ou seja, nós temos uma uva que tem uma qualidade equivalente a uma vitis vinífera, mas com o gene da resistência que é interessante. Eu aqui Mas há uns tempos estive na por Itália. muito aprimoramento que haja, estamos sempre a falar de um híbrido, não é? Estamos sempre a falar do híbrido, é um facto. E ainda há, não sei se é a palavra correta, mas se calhar parece-me a mais adequada, ainda há algum preconceito relativamente a isso, porque quando falamos das castas tradicionais do mundo do vinho, falamos sempre das variedades que descendem da vitis vinífera, porque Exatamente. são essas as consideradas as melhores e são essas as autorizadas. É um dos desafios, não sei se de facto se é um dos caminhos para o futuro da viticultura. Não sei qual é a tua visão acerca disso, Eu mas acho que faz parte do caminho. Eu acho que faz parte do caminho. Ou seja, eu não porque isto vai sou bater também nas alterações climáticas, não é? Porque não é só resistência a doenças, nós também temos que ter aqui exatamente, outras variáveis em jogo. Por exemplo, exatamente. falando da água, um dos grandes desafios hoje em dia, pelo menos que tenho ouvido sempre falar, é precisamente a gestão da água e haver cada vez menos água. Portanto, temos que encontrar variedades que estejam adaptadas a um determinado clima, a um determinado solo, mas que tenham, se calhar, cada vez mais resistência à falta de água. E trabalhar, por exemplo, com os porta-enxertos. Os porta-enxertos constituem as raízes da videira. E a maior parte dos porta-enxertos que nós usamos regularmente foram desenvolvidos já há mais de 100 anos. E desde aí tem havido pouco trabalho a nível de desenvolvimento de novos porta-enxertos. Hoje em dia começa a haver trabalho em Itália e noutros países na Europa, trabalho voltaram outra vez a desenvolver novos porta-enxertos. Porta-enxertos esses que, por um lado, deverão ter um sistema radicular mais profundante, que consiga entrar mais no solo e ir buscar água a maiores profundidades, onde ela se mantém durante mais tempo, mas por outro lado que também emitam sinais às folhas mais rapidamente de poupança de água. Ou seja, quando as raízes estão secas, emitem sinais hormonais, sinais químicos às folhas para fecharem os estomas, para pouparem água. E os porta-enxertos podem ser mais reativos ou menos reativos. E, portanto, nós devemos, num cenário de alterações climáticas e de redução da disponibilidade de água, porventura devemos privilegiar os porta-enxertos mais reativos, Uhum. tal como, por Sem exemplo, nas dúvida. castas.
Há as castas isohídricas e anisohídricas, que são as que reagem mais depressa, são as chamadas castas otimistas e pessimistas, ou seja, que reagem mais depressa ao clima ou mais devagar, ou seja, poupam mais água ou menos água. E isso também é algo que deve ser tido em conta numa viticultura que se quer poupadora de água. Falava já há pouco dos objetivos da viticultura, ou seja, do produtor em particular, porque a viticultura tem que ir de encontro ao trabalho que se quer fazer. E, portanto, o vinho vai refletir também isso. Algo que se diz muito hoje em dia, já há uns anos para cá, que, aliás, o mote da conversa de hoje era esse: o vinho começa na vinha. No sentido em que as características e a qualidade da matéria-prima vão ter ou impacto direto nas características e na qualidade do produto final. Isto é verdade? É completamente verdade. Ou seja, as características de um vinho, ainda que possam ser algo trabalhadas na adega, mas advêm principalmente da uva. E, portanto, as condições em que essa uva é criada, tanto naturais como humanas, influenciam a qualidade posterior do vinho. Nós temos aqui dois papéis. Por um lado, o papel do terroir, as condições edafoclimáticas na vinha, que contam de sobremaneira. Sei lá, eu se estiver no Douro, não consigo produzir vinhos iguais aos do Alentejo porque o clima é diferente e os solos são diferentes e por mais que eu lute, não vou conseguir dar a volta a isso. Agora depois há outro fator, que é o fator humano, que no fundo também faz parte do terroir, que é a forma como nós conduzimos a vinha, e nós aí também podemos ter um impacto significativo nas características das uvas que são produzidas, tanto ao nível da rega, como nos sítios onde há rega. A forma como nós regamos impacta as características da uva, as próprias intervenções em verde que são realizadas, desfolhas, mondas, despontas, etc., têm impacto nas características das uvas. O sistema de condução que é utilizado influencia a exposição e a quantidade de folhas que existem para amadurecer uma determinada quantidade de uva e, portanto, vai influenciar a qualidade da uva e, portanto, há o papel do terroir, que é fundamental e que existe sempre, mas depois também há o papel humano que tem alguma influência e que condiciona a qualidade do produto final. Agora, sim. Como é que defines terroir? É assim, eu tenho aqui para mim, o terroir são as condições edafoclimáticas que caracterizam uma parcela. A orografia, que influencia a exposição da parcela, o clima, a altitude, o tipo de solos, a profundidade do solo, etc. Todas as condições edafoclimáticas que caracterizam uma determinada parcela. Por vezes, no conceito de terroir, é também incluído o fator humano. Mas na minha opinião, o fator humano está incluído noutra terminologia que é a denominação de origem, que essa aí, de facto, entra com o fator humano, a forma como as pessoas, ou seja, as características de uma determinada região estão associadas também à forma como as pessoas dessa região cultivam a vinha, as castas que utilizam, etc. Portanto, mas isto é uma opinião muito pessoal, mas divido o terroir, ponho mais na parte... Portanto, o terroir para ti, para que eu estou a perceber, é a casta, clima e sol, ponto final. Exatamente. Do lado da denominação, ou seja, onde já entra o perfil do vinho, aí é que já entra o homem e toda a sua influência sobre o terroir.
exatamente, Ou a forma como ele interpreta o terroir, não é? No fundo, exatamente, dadas aquelas condições, o que é que ele faz dali? É é essa a tua exatamente, visão. é isso mesmo. E o que é melhor? Muita produção ou pouca produção? Isto depende sempre do objetivo. Eu tenho que saber onde é que me estou a situar. Ou seja, eu tenho produtores que trabalham desde vinhos de alta gama e tenho vinhas que são trabalhadas para produtos de gamas elevadas, a vinhas que são trabalhadas para produtos de gamas mais baixas. E eles todos têm que coexistir no mercado. Aquilo que é mais importante é o produtor saber onde é que quer estar. Saber se quer estar em vinhos de gamas mais baixas e ou vinhos de gamas mais altas. Obviamente que a produtividade vai influenciar isso. O que acontece? A produtividade não é, o aumento da produtividade não é sinónimo de perda de qualidade. A partir de determinado ponto isso acontece, mas até lá não acontece. Ou seja, eu tenho uma altura, um patamar em que eu posso aumentar a produtividade sem perdas de qualidade. Isto passa tudo pela relação folhas-frutos. Se eu tiver na relação folhas-frutos, a relação folhas-frutos ideal são cerca de 10 centímetros quadrados de folha por cada grama de uva. Se eu tiver 15 centímetros quadrados de folha por grama de uva, eu não tenho Ah, ganhos em quer termos de dizer que há qualidade. potencial para crescer em produção Pronto. sem perda de qualidade. É isso que estás a Exatamente, é dizer. isso mesmo. Até que, quando eu baixo desses 10 centímetros por metro quadrado, de centímetros quadrados de folha por grama de uva, então aí a qualidade começa-se a ressentir e à medida que vamos aumentando a produtividade, a qualidade tendencialmente vai descer. Eu, por exemplo, verifiquei isso no meu doutoramento. O meu doutoramento foi com poda mecânica e aplicação de resíduos orgânicos ao solo. E aquilo que nós vimos foi que, até um determinado ponto, o aumento de produtividade não implicava perda de qualidade. Isto na prova dos vinhos, pela apreciação global dos vinhos. Portanto, o fator que, no fundo, mais nos interessa, ou seja, porque quando eu estou a falar na avaliação da qualidade pelo grau, pelo teor alcoólico provável das uvas, vale o que vale. Agora, quando eu estou a falar na avaliação do vinho por provadores, é de facto o valor que nos interessa. E aquilo que nós observamos foi que, até um determinado patamar de quantidade, não havia diferenças na qualidade. Uhum. A partir desse patamar, então a qualidade começava a decrescer. E o que é que se Isto é, perde? o que é que se perde? É Ou seja, assim, essa qualidade nas uvas e no vinho, o que é que se ganha, o que é que se perde, o que é qualidade, o que é que não é qualidade, do teu ponto de vista? é Isto de assim, forma generalizada. sim. Aqui é difícil porque os parâmetros químicos com que se avalia normalmente a qualidade num vinho, a cor, o índice de polifenóis totais, o teor de alguns aromas, não revelam exatamente aquilo que posteriormente o provador vai sentir. Ou seja, o nosso aparelho sensorial é uma máquina de prova mais precisa do que muitas das análises que nós fazemos em laboratório, mas por outro lado com uma reação subjetiva face àquilo que está a provar. Agora, dentro daqueles parâmetros que normalmente se avaliam para avaliar a qualidade do vinho, normalmente com os aumentos exagerados de produção há menos cor, há menos taninos, há taninos mais verdes, Mais vinhos com amargos? mais amargos, vinhos com maior acidez, menor teor alcoólico, portanto são aromas mais diluídos, portanto começa-se a perder a qualidade global E perde-se mesmo aquele sentido de concentração, aquele perde, sentido de intensidade. perde. Nós tínhamos vinhos, eu tive em 2014, uma das modalidades produziu 60 toneladas por hectare. E claramente as uvas tinham 11 graus
e os vinhos eram completamente diluídos. Aquilo era em Syrah e aquilo parecia quase um rosé, porque não tinha cor, não tinha nada. E, portanto, isso era visível logo antes de se provar, só a olhar, mas depois, quando se provava, notava-se claramente que lhe faltava corpo, faltava densidade, faltava... Essas vinhas, só uma curiosidade, obviamente dependerá de vários fatores, mas uma vinha que produza regularmente 40, 50 toneladas por hectare, isso é uma vinha que vive quantos anos? Não dura muito, pois Sim. não? Não, isto não sabes que, a longevidade das vinhas não se prende com a produtividade que elas têm, porque a videira tem um poder de autorregulação muito grande. Ou seja, ela se começa a produzir mais do que aquilo que pode, ela naturalmente autorregula-se e vai produzir menos. Não é? E, portanto, a longevidade da vinha não é. Eu dou-te o exemplo, essa parcela que produziu 60 toneladas por hectare, ainda lá está e tem já 25 anos. E a vinha ainda lá está e está a produzir. Obviamente não produz todos os anos essa quantidade, já não produz essa quantidade, produziu um ano essa quantidade. Mas, Mas é uma mas vinha que provavelmente não chegará aos 60, 80 anos. isso talvez não. Mas sabes que o maior fator para a limitação da idade das vinhas acabam por ser as doenças de lenho. Ou seja, nós hoje em dia não há várias teorias para isto. Há quem fale que tem a ver com a enxertia, mas eu não vejo que tenha a ver com isso. Eu acho que o maior fator, aquele que mudou bastante desde há 20, 30 anos para cá, é de facto as doenças do lenho. E porquê? Porque antigamente, tu quando querias plantar uma vinha, ias buscar varas ao vizinho. Uhum. Ias buscar varas ao vizinho, ias buscar varas a cepas que estavam boas. Se tu visses lá uma cepa doente, não tiravas daí varas. E mesmo que houvesse cepas doentes e que fossem tiradas varas, essas varas iam produzir meia dúzia de vinhas ali à volta. Portanto, não iam contaminar uma grande quantidade de vinhas. Desde há 30, 40 anos, nós compramos todas as plantas nos viveiristas. E os viveiristas, com todo o trabalho que fazem, bem e mal, o facto é que eu até hoje já analisei muitas plantas vindas de viveiristas e até hoje não apanhei uma amostra que fosse completamente isenta de doenças. E, portanto, as doenças são espalhadas logo à nascença. E hoje em dia estima-se que cerca de 80% das videiras no mundo estejam infectadas com algum tipo de doença de lenho. E essas doenças de lenho, de facto, reduzem extremamente O tempo de a vida. longevidade das vinhas. E hoje em dia, sei lá, eu dou-te o exemplo, por exemplo, eu quando tirei a licenciatura, falava-se que uma vinha era para durar 25, 30 anos. Eu hoje em dia tenho vinhas com 17, 18 anos que já estão prontas para arrancar. Porquê? Acima de tudo, doenças de lenho. Ou seja, se não fosse a doença, a vinha conseguiria aguentar-se muito A mais vinha tempo sem não, depois há outro fator, que esse é causado por nós, que são as feridas de poda. Hoje em dia fala-se muito nas podas suaves e as podas de respeito, soft pruning, etc., que é voltar a ter cuidados que se tinham antigamente com o sistema vascular das plantas. Ou seja, sempre que eu faço um golpe na planta, a planta cria um cone de dessecamento, ou seja, ela no interior dela vai cicatrizar aquela ferida e vai criar um cone de dessecamento, de madeira morta. O que acontece? Os golpes pequeninos criam cones de dessecamento muito pequenos ou inexistentes. Os golpes grandes criam cones de dessecamento grandes. Uhum. À medida que nós vamos somando cones de dessecamento, vamos secando o sistema vascular da planta. E, a pouco, com jeito, conseguimos ir matando a videira, se as coisas não Secamos forem... em demasia, digamos assim. Secamos em demasia, exatamente. E daí que hoje em dia esteja muito em voga essa questão da poda suave, poda de respeito, há vários nomes para isso, mas que eu tive uma surpresa muito engraçada, que foi chegar ao Douro e os podadores, pelo menos os podadores estes com que eu trabalho, terem essa noção, terem a noção
das zonas de circulação de seiva, dos cortes que se fazem, que é engraçado. Noutras regiões do país, os podadores não têm essa noção. Mas lá em cima, os podadores com que eu trabalho têm essa Já tinham noção, sem eu essa. ter que lhes incutir. Já tinham, já de antigamente, de terem aprendido com os avós e já tinham essa noção. Eu estava a falar disto, da idade da vinha e da longevidade da vinha, porque uma das questões que eu gostava de colocar e que é sempre polémica e interessante se discutir é a questão das vinhas velhas. E objetivamente aquilo que eu te perguntava é, primeiro, do teu ponto de vista, como é que se pode definir uma vinha velha? Segundo, é se essa vinha velha tem de facto alguma diferenciação. Ahm, Relativamente à definição de vinha velha, normalmente considera-se uma vinha velha a partir dos 25, 30 anos. Obviamente, isto, depois ela ser efetivamente velha, podem decorrer mais alguns anos. Relativamente à qualidade das vinhas velhas e das vinhas novas, eu outro dia, por acaso, isto foi a semana passada, vi um estudo realizado na Alemanha, e não há muitos estudos com vinhas velhas, porque nós temos que ter termos de comparação e não é fácil ter vinhas que sejam comparáveis com diferentes idades, não é? E é interessante que esse estudo mostrou que não havia diferenças significativas na qualidade entre as vinhas velhas, com produções idênticas. Pronto. Qual é que é aqui a questão? Ok. É que as vinhas velhas normalmente têm baixas produtividades. Baixas produtividades, elevadas relações folhas-frutos, e depois têm outra coisa, que é uma estrutura permanente grande. Ou seja, essa estrutura permanente armazena reservas, tanto de água como de fotoassimilados, hidratos de carbono, açúcares, e por vezes, durante o verão, naquelas alturas mais agrestes, em que não há água, em que a planta está em sofrimento, essa estrutura permanente permite às folhas continuarem a trabalhar, portanto, amadurecer melhor as uvas. Portanto, dito isto, é um facto que as vinhas velhas, se forem boas castas, têm tendência para produzir produtos de qualidade. O que não invalida que as vinhas novas, tratadas de forma correta, com produções equilibradas, não consigam atingir estándares de qualidade similares. Porque eu lembro-me, por exemplo, a questão das castas nas vinhas velhas. Eu lembro-me aqui há uns anos, estava ali na região, aqui na região de Lisboa, e estava com um cliente, aliás, com dois clientes, e um deles, estávamos lá numa vinha velha de um deles, e ele, você tem que preservar isto, porque isto é uma coisa fantástica, e não sei o quê, E eu disse, doutor, venha ali fora. E a vinha tinha 40 e tal, ou 50 anos, mas era de Seara Nova. E fomos lá, provámos os bagos, e aquilo tinha água e açúcar, ponto. Acidez não tinha nenhuma, aromas não tinha nenhum. Portanto, não é por ser velha que ela vai produzir uma grande qualidade. Também tem que ter boas castas, tem que estar num bom terroir. Não Tudo é isso em só a conjunto, idade que a não torna é boa. só a idade por si que vai dar qualidade. E vinhas novas, bem tratadas, equilibradas, conseguem produzir níveis de qualidade idênticos. Há pouco falaste e gostava de pegar nisso. Deste um exemplo de uma vinha biológica, e depois mencionaste a proteção integrada. Em termos simples, para um consumidor poder perceber qual é a diferença entre proteção integrada, um vinho biológico e um biodinâmico. Então é assim, a produção integrada é um sistema que visa ser, ou seja, o objetivo da produção integrada
é usar o mínimo de fatores de produção possível. Nomeadamente, se nós estivermos a falar da proteção integrada, que é a parte da produção integrada que está afeta à proteção, o objetivo é usar o mínimo de produtos fitofarmacêuticos possível, usá-los só quando não há outras soluções, mas quando há necessidade, eles podem ser usados. E estamos a falar de produtos fitofarmacêuticos de síntese, moléculas produzidas pela indústria. No caso obviamente que na produção integrada, ter o conceito um bocadinho mais abrangente, também se lida com a questão do solo, ou seja, a mobilização mínima do solo, não fazer mobilizações com reviramento de leiva para não haver maior degradação da matéria orgânica, tentar mobilizar o solo ao mínimo indispensável. No caso do biológico, em termos de solo, a coisa mantém-se um pouco na mesma. Obviamente que, normalmente, quem está em regime biológico tem mais alguma preocupação em não mobilizar o solo, e etc. Mas isso também é previsto na produção integrada. Aquilo que os diferencia mais prende-se com, no biológico, não se podem usar adubos de síntese, adubos produzidos pela indústria, ou seja, a única coisa que nós podemos usar é matéria orgânica, podemos aplicar matéria orgânica ao solo. Podem-se usar para a proteção fitossanitária, portanto, para o combate a doenças e a pragas, pode-se usar um leque de produtos muito mais pequeno, que se resumem a alguns eliciadores de defesas naturais da planta e, essencialmente, fungicidas, são o cobre e o enxofre, que são fungicidas de contacto, portanto, têm uma duração na planta, uma duração de proteção muito mais curta e são facilmente lavados pela chuva e são, no caso do cobre, meramente preventivo, ou seja, se eu já tiver algum ataque de míldio a decorrer, o cobre não me vai resolver o problema. No biodinâmico, a coisa já passa para um bocadinho mais etérea, ou seja, há uns preparados que se usam. Eu não domino a biodinâmica. Sei que há uns preparados que se usam com ervas e minerais, etc., que são usados para pulverizar a vinha. Teoricamente são eliciadores eliciadores são potenciadores de defesas naturais da planta. Basicamente, a grande diferença para o biológico são esses tais preparados que se usam para melhorar o solo e para melhorar a saúde da planta. Agora, pronto, um sistema muito pouco dado à ciência, muito dado à alquimia. Uma coisa quase mágica. E entre estas nuances todas e a viticultura dita convencional, sentes diferenças? Há alguma que prefiras? É assim, eu sou-te sincero, eu acho que o sistema mais sustentável, mais interessante, é de facto a produção integrada. Usando, lá está, como as regras dizem, o mínimo de intervenções possível, só exclusivamente as necessárias, tendo cuidados na gestão do solo. Agora, depois há a convencional, que é feita muitas vezes pelos agricultores menos letrados, menos informados, e que passa por proteções um bocado cegas, às vezes mal feitas, sei lá. Eu sei que há, por exemplo, viticultores, pequenos viticultores, que, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo, eu na luta contra a traça privilegio sempre ou a confusão sexual, que é um método que não tem impacto ambiental, em que basicamente nós instalamos, aplicamos na vinha
uma feromona sexual que engana os machos não encontram as fêmeas, portanto não se conseguem acasalar, não há as lagartas, e portanto não há prejuízos na vinha. Mas por vezes também tem que usar a luta química, e nesse caso eu opto sempre por produtos que sejam específicos para aquela praga, que à volta daquela praga não impactem muito mais insetos, e portanto sejam dirigidos e aplicados uma ou duas vezes por ano, pronto, não mais do que isso, idealmente só uma vez para resolver o problema. O facto é que muitos produtores menos informados fazem uma luta cega com produtos que são chamados os pirtroides, que são inseticidas de largo espectro, portanto matam tudo em que tocam, e usam regularmente. Aquilo não é muito eficaz nas lagartas, mas vai matando, e eles usam tanto que aquilo lá vai resolvendo o problema. Agora, matam tudo o que há ali à volta, inclusive os auxiliares, que lhes podiam ajudar a proteger a Matam cultura. o que é desejável e o que é indesejável. Exatamente, que é outro dos exemplos no biológico que eu acho que não faz grande sentido, que é no combate a pragas, no biológico, obviamente que no caso da traça, nós temos a confusão sexual, portanto, que nos consegue resolver o problema. E é uma forma inteligente de se lutar contra essa praga. Mas no caso, por exemplo, da cigarrinha verde, que é um problema que cada vez mais assola as nossas vinhas, há uns repelentes, há alguma coisa, mas funcionam relativamente mal. Quando a gente quer resolver o problema, quando nós queremos resolver o problema, temos que usar as piretrinas. As piretrinas é um nome mais bonito, mas são moléculas homólogas dos piretroides. A única diferença é que são extraídas diretamente de plantas. Mas continuam a ser inseticidas de largo espectro, que matam tudo em que tocam. Portanto, eu no biológico, teoricamente, deveria promover a biodiversidade, etc. Os inseticidas que eu posso usar são inseticidas de largo espectro, que são pouco eficazes para a praga em questão e têm efeitos noutros insetos, nomeadamente em auxiliares. Portanto, eu acho que é a forma mais equilibrada de facto, a produção integrada, trazendo, no entanto, sei lá, se eu, em vez de usar, e eu às vezes faço isso, em alturas de menos stress, por exemplo, para doenças como o míldio ou o oídio, e eu posso usar produtos que são usados na agricultura biológica, eu uso como preventivos, eles funcionam e é menos um fungicida de síntese que eu uso. Agora, quando o problema é grave, o que me garante que não tenho problemas, de facto, é a produção integrada. E aí, lá está, eu acho que vale mais usar um fungicida de síntese e ter lá a produção toda no final, do que andar a usar outros fungicidas e depois tenho quebras de produção significativas e, no fundo, o pilar económico acaba por ruir. Seja qual for o prisma da conversa, a sustentabilidade está lá assente. Já há algum tempo que estás aqui na viticultura, há mais de 2 décadas, se não estou a fazer mal as contas. Sim, há 2 dias. A pergunta é: como é que tens visto a evolução da viticultura ao longo destes anos? Eu acho que a viticultura tem evoluído, tem evoluído relativamente bem. Eu acho que as coisas estão melhores hoje do que o que estavam há 20 anos. Obviamente que há coisas que estão melhores, outras que não estão tão boas. Eu mencionei há bocado aquele acompanhamento técnico que as associações faziam, que hoje em dia já não há tantas associações a fazer e, portanto, daí muitas vezes esses problemas com esses pequenos viticultores pouco informados, que sem um acompanhamento técnico usam formas de luta que não são as ideais, Mais adequadas? mais adequadas. Agora, como um todo, eu acho que a viticultura tem mais conhecimento, tem mais informação e trabalha de uma forma mais profissional e mais correta. E isso muito tem contribuído os técnicos que têm vindo para o mercado, como é o teu caso, Claro, técnicos e consultores, sim. mais especializados com mais conhecimento. Pergunta de Algibeira: tens alguma casta preferida?
Por acaso tenho. Assim, eu acho Ou que castas? na vinha, não é o ideal, porque não são portuguesas, mas o Sauvignon Blanc é uma casta que, em termos de viticultura, é uma casta fantástica. Muito fácil de trabalhar, com boas produções, uma casta que fotossintetiza sempre a níveis elevados, é uma casta muito interessante. E do lado das tintas, eu acho que a Syrah é uma casta que, que funciona, também em termos de viticultura, funciona muito bem. Do lado das castas portuguesas, no caso das castas brancas, eu acho que há muitas castas por onde escolher e há castas extraordinárias, sei lá, estou a pensar, por exemplo, um Alvarinho, um Viozinho, um Fortão Pires, um Moscatel Galego, são castas excelentes, com bons resultados em termos de vinho e com uma viticultura relativamente fácil. No caso das tintas, a panóplia é mais pequena. O facto é que, enquanto que eu consigo arranjar um grupo de 10, 15, 20 castas brancas portuguesas, que eu facilmente escolho para fazer um vinho, para fazer um lote, no caso das castas tintas é mais difícil. Ou seja, quando nós passamos da Touriga Nacional, depois chegamos à Touriga Franca, mas a Touriga Franca já não se adapta a todas as regiões. Podemos pensar num Sousão, também não se adapta a todas as regiões, mas em algumas regiões é fantástico. Depois começamos a cair em castas mais complicadas. É mais difícil de escolher uma casta tinta portuguesa, que eu diga que seja assim todo o terreno, do que casta branca. É aí que entra o Alicante Boucher e outros do género que têm ganho expressão. Epá, eu sou sincero, eu não gosto nada do Alicante Boucher. Porquê? Porque é uma casta interessante para baixas produções, consegue fazer vinhos concentrados, vinhos de qualidades elevadas, e aí eu acho que ela é boa, mas como em, digamos, na maior parte das vinhas nós temos que trabalhar para produções mais elevadas, ela quando começa a subir um bocado a produção, a qualidade desce a pique. Ou seja, enquanto eu consigo ter uma Syrah com 18, 20 toneladas por hectare, consegue chegar aos 13 graus, ter cor, ter aroma, etc. Um Alicante Boucher com 20 toneladas por hectare tem 10 graus de álcool e tem menos cor Já que, está que, que o Syrah. desequilibrada. Sofre imenso com o aumento de produção. É uma casta que tem alguns problemas de folhagem, problemas mais sanitários, de vírus, em que a folhagem fica relativamente cedo toda encarnada, e portanto é uma casta complicada, se bem que nos últimos anos se tem plantado bastante, exatamente porque normalmente dá cor e dá produção, mas lá está, quando Não é é para das dar tuas produção, preferidas. não é das minhas preferidas, claramente. Muito rapidamente, eu tenho assistido, não sei se vês isso no terreno, mas do ponto de vista do consumidor e de quem lida com o produto já final, tenho assistido a algum, permite-me a expressão, revivalismo. Há a sensação de que há aqui um regressar às castas mais antigas, vamos assim dizer, mais tradicionais. Tens assistido a isto? Olhas isto com bons olhos? Já pensaste sobre o tema? Eu vejo isso com muito bons olhos. Sinto um bocado isso, que há alguma tendência para ir buscar castas nacionais e castas mais antigas. Eu acho que isso faz todo o sentido. E nomeadamente, num dos maiores desafios que nós enfrentamos, que são as alterações climáticas, o facto é que nós temos um conjunto de castas vastíssimo, são cerca de 250 castas que nós temos. A maior parte delas não são praticamente conhecidas e se Uhum. calhar podem guardar tesouros escondidos, castas que se calhar com as alterações climáticas vão ser coisas excelentes. E depois também há a questão do perfil do vinho. Ou seja,
durante muitos anos plantaram-se os Alicantes Bouchers, as Syrahs, a Touriga Nacional, o Cabernet Sauvignon, etc. E o perfil do vinho tende a ficar um bocado monocórdico. E eu acho que isso não é bom, e eu acho que o ir buscar castas antigas, castas diferentes, eu acho que é uma mais-valia também para, não direi reformular, mas enriquecer o perfil de vinhos que vão para o mercado. Muito bem. A conversa está ótima, adorava continuar. Há muitos temas que eu gostava de aprofundar, mas vamos ter que deixar para outros episódios. Gostava de pedir, Manuel, como peço a todos os meus convidados, umas palavras finais queiras partilhar com quem aqui nos está a ver e ouvir. Palavras finais. No fundo, eu gostava que cada vez mais a viticultura fosse olhada de uma forma profissional e competente, que o pilar da sustentabilidade seja cada vez mais olhado, todos os recursos que nós temos que gastar que sejam o mais baixo possível e da forma mais inteligente possível. E pronto, mas eu penso que as coisas estão a evoluir no sentido certo, e a pouco e pouco lá havemos de chegar. Ou seja, estas revoluções não se dão de um dia para o outro, são coisas que vão sendo enraizadas ao longo do tempo, mas com o tempo vão chegar a bom porto, e acho que lá se chegará e teremos uma viticultura sustentável e com futuro. E é isso que todos nós desejamos, com certeza. Manuel, mais uma vez, agradeço a tua disponibilidade e teres aceito Eu é que o agradeço convite o convite. Muito de estar obrigado aqui. pelo convite. Espero que tenhas Foi um gostado. gosto. Gostei muito. E a quem nos viu e ouviu também, o meu obrigado e até ao próximo episódio. Até à próxima. Um abraço.